Fala galera, bem-vindos! E no vídeo de hoje eu vou falar desse famoso dragão vermelho, o Ashardalon, e focar um pouquinho na sua história de forma resumida, enquanto pinto a miniatura do board game que leva o seu nome. Os dragões vermelhos são os maiores dragões cromáticos. Suas asas são vastas em proporção aos seus corpos, tornando os dragões vermelhos facilmente identificáveis até mesmo de uma grande distância. Os dragões vermelhos são os maiores dos dragões cromáticos. Suas asas são vastas em proporções aos seus corpos, tornando os dragões vermelhos facilmente identificáveis até mesmo de uma grande distância. Todos os dragões são predadores, mas os vermelhos são os mais vorazes, consumindo muito mais do que necessitam. Todos os dragões são gananciosos, mas os vermelhos são avarentos além de qualquer ponto de razão, pois acreditam plenamente que toda a riqueza pertence àqueles fortes o suficiente para pegá-las. Todos os dragões são orgulhosos, mas os vermelhos são arrogantes aos extremos, e eles se veem como o auge da perfeição dracônica. Eu comecei a pintar o Ashardalon cobrindo toda a área do peito dele, que tem essa cor creme, dessa carapaça mais clara. Para isso eu usei a cor Fangbone, da Warpaint. Como essa miniatura é um pouco maior do que as tradicionais que eu tenho pintado, eu estou usando um aerógrafo para facilitar e agilizar um pouco o trabalho. O Ashardalon se assemelha a um dragão vermelho em seu auge, mas certas características estranhas se destacam. Ele tem uma aparência demoníaca e no peito uma horrível cicatriz em forma de um grande humanoide alado, um balor. Os olhos do dragão são raios gêmeos de fogo ardente, e pequenos raios de relâmpago emanam constantemente de suas garras e presas. O dragão vermelho era adorado por um culto, que construiu uma cidadela para servir como seu covil. Porém, seus inimigos afundaram a fortaleza do dragão nas profundezas sem sol sob a terra, destruindo o culto e causando a Ashardalon uma lesão mortal pelo druida Dai the Wise, separando o dragão de seu coração. Mesmo assim, ele conseguiu sobreviver se escondendo em outro plano. Esses eventos eles acabam aparecendo e podem ser vistos na aventura de Standing Stone, no D&D 3.0. Depois que eu fiz toda essa cobertura no peito, eu vou começar a aplicar a primeira camada de vermelho, com o vermelho da Game Ink. Eu vou fazer uma camada bem fraca, bem leve, para depois eu conseguir aplicar outros tons e ir construindo um degradê nessa miniatura. Os remanescentes do antigo culto sobreviveram ao desastre que haviam passado e se reconstruíram em torno de uma relíquia de grande valor, o próprio coração de Ashardalon, liderados pelo vampiro necromântico Gultias, que usava inclusive seu coração como caixão na aventura Heart of Lightfang Spiders. E é o mesmo Gultias que aparece na aventura Sunless Citadel, relançada recentemente no livro Yawning Portal da 5ª edição. Esses cultistas esperam invocar o Ashardalon, mas acontece que o dragão nunca respondeu às suas convocações. Histórias contam sobre essa torre invadida por mortos-vivos e antigos cultistas que permanecem apesar da partida do seu senhor dragão. Os cultistas são liderados pelo vampiro Gultias, cuja dedicação sincera à memória de Ashardalon mantém os moradores da torre instigados com um senso de propósito. Gultias, cada vez mais desesperado, iniciou o sacrifício em massa de aldeias e cidades próximas para atrair a atenção de Ashardalon. Mas não importa que atrocidades Gultias cometa, é improvável que Ashardalon retorne ao seu coração morto-vivo e aos seus seguidores. Para mim, uma das coisas mais interessantes na história do Ashardalon é justamente essa peculiaridade que envolve o coração dele. Depois de ter recebido esse golpe em que danificou seu coração além do reparo, o dragão, invocando todo o seu conhecimento de antigos rituais, conseguiu substituir seu coração por um demônio. Atenção, substituiu seu coração por um demônio, e não foi qualquer demônio, foi nada menos do que um balor chamado Amnet. Mesmo assim, tão terrível era a ferida de Ashardalon que mesmo a troca de seu coração pelo balor não parecia ser o suficiente. E o dragão começou a procurar uma fonte de energia vital tão pura que nada mais poderia ameaçar matá-lo. Uma curiosidade sobre o coração do Ashardalon hoje ser um balor é que, inclusive na aventura Bastions of Broken Soul, o Demon Gorgon aparece. Mesmo o Ashardalon sendo o principal vilão da aventura, ele aparece como pano de fundo.
E o pessoal fala muito que por causa desse coração, o Demogorgon conseguiria controlar o Ashardalon. Imagina só. Agora, com esse laranja da Warpaint, eu vou aplicar camadas bem finas nas asas e em outras partes do corpo do dragão. Com isso, eu vou conseguir tons diferentes na pele dele. Na sua busca por uma fonte de energia vital pura, foi onde o Ashardalon acabou fazendo o seu covil. O covil do dragão é um domínio misterioso no mar astral, chamado Bastião das Almas Não Nascidas. Alegações de que o Bastião é uma fonte de almas pré-encarnadas são consideradas improváveis. Ainda assim, as árvores cristalinas do Bastião germinam manifestações semelhantes a pontos brilhantes de luz, que, quando maduros, caem das árvores e fluem para longe, possivelmente para encarnar como criaturas vivas. Seja qual for a verdade, cada ponto de luz é uma fonte de vida e energia para uma criatura que as consuma. Ashardalon escondeu-se no centro do bastião, banhado por uma corrente de almas para manter firme sua vida. Como um pedregulho em um córrego, o corpo do dragão interrompe um fluxo que permeia ele como água. Ashardalon poderia viver para sempre ali. E se de fato seus pontos de luz são almas pré-encarnadas, criaturas do mundo poderiam nascer como cascas sem almas, vestígios do que elas poderiam ser e abertas às influências malignas. E vendo muito dessa história, isso me remete diretamente a Ravenloft, das criaturas nascidas sem almas e sem cascas. Eu não encontrei nenhuma informação que ligue isso, mas que tem muito a ver uma coisa com a outra. Para quem está jogando Ravenloft, quem conhece o mundo, isso tem sim. Nessa parte aqui, o que eu fiz foi começar a pintar todas as presas dele e os ossos que são protuberantes ali para fora e os chifres. Eu estou usando a mesma cor que eu usei para as placas peitorais, que é o Fangbone da Warpaint também. E eu vou fazer esse trabalho cobrindo unhas, dentes, ossos e os chifres. Ashardalon era uma criatura de grande fúria e poder, mesmo antes de alcançar seus status lendários ou reunir seguidores de um culto. De fato, pelo menos um século antes da ferida que finalmente abriu o caminho para o seu coração demoníaco, ele e sua companheira caçavam pelas terras verdejantes chamadas de Planície Dourada. A Planície Dourada era governada por um rei humano que habitava uma fortaleza de muitas torres. Como Ashardalon cresceu imprudente com seu poder, ele entrou em conflito direto com o reino e o seu rei. Pensando em mostrar ao dragão o verdadeiro poder de um monarca, o rei enviou uma força secreta de seus cavaleiros para matar a companheira de Ashardalon. E ao saber da morte de sua companheira, Ashardalon entrou em uma fúria tão feroz e tão extensa que a própria terra finalmente se dobrou, puxando a fortaleza do rei para baixo do solo. A região, outrora luxuriante, foi renomeada como Planície Cinzenta, e a fortaleza foi rebatizada como Cidadela Sem Sol. Nesse castelo afundado, os primeiros seguidores de Ashardalon vieram para reverenciá-lo, agora como um deus. A parte interna das asas do Ashardalon eu vou usar um marrom. Esse marrom ele é bem líquido, então ele serve quase como um wash. Eu estou passando ele aqui na parte interna da asa, com cuidado para não pegar ali naqueles ossos, né, que fazem as divisões da membrana, e vou cobrir tudo isso até que esteja tudo marrom. Nessa parte, com a miniatura já bem seca, eu vou começar a aplicar o wash. E eu vou aplicar esse soft tone nessas partes de ossos, dos chifres, e nas partes mais claras, e também vou aplicar na parte da frente da miniatura. Na parte de trás eu estou usando um wash da mesma marca, só que de tonalidade vermelha. E eu estou tendo o mesmo cuidado de não aplicar nessas áreas mais saltadas, que são essas partes dos ossos. Eu estou aplicando só na parte no meio da membrana da asa, para justamente causar esse contraste entre as cores. Para os olhos do Ashardalon, eu primeiro pintei de branco o fundo e fiz traços horizontais para serem os olhos. Mas lá na frente eu vou jogar um wash amarelo justamente para transformar esse branco e deixar um fundo amarelado.
Para pintar essa pedra que ele está apoiado, eu usei dois tons diferentes de cinza, um mais claro e um mais escuro, e depois eu fiz um wash com o Deep Shade da War Paintings. Agora, para finalizar a miniatura, o que eu fiz foi usar esse amarelo bem aguado e estou fazendo quase que um glazing em algumas partes da criatura. Eu estou aplicando camadas bem finas dessa tinta só para ganhar alguns tons extras na pele. E foi o mesmo amarelo que eu usei também nos olhos. E aqui, pessoal, já está terminada a miniatura do Ashardalon, que é a miniatura principal do board game Wrath of Ashardalon, e é uma criatura com um lore fantástico no D&D, muita coisa nas edições passadas, mas que me deu muito prazer pesquisar e conhecer mais sobre a história dessa criatura. Eu, há pouco tempo atrás, mestrei para um grupo, a Sunless Citadel, e foi muito prazeroso eu ver todos esses insights que eu não sabia quando eu mestrei sobre a criatura e ver como tem mais história perdida ali pelo continente de Forgotten Realms. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu muito prazer fazer, eu pude testar meu aerógrafo novo. E agradecer a todo mundo que tem me mandado mensagem, vindo falar que está curtindo os vídeos. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva que vem muito mais vídeo pelo caminho. Um grande abraço, galera. Até a próxima.